Olá, tudo bem? Neste vídeo eu vou ensinar aí como criar ambientes virtuais no Python, né? E antes disso, né, só mudar para português aqui, de criar esses ambientes virtuais, vou explicar aí o que são esses ambientes virtuais, né? Aqui na própria documentação do Python, ele tem uma breve explicação, ele até diz aqui, né, que a ideia de ambiente virtual é para aqueles casos em que você, às vezes, tem duas ou mais aplicações, né, igual ele exemplifica aqui, e numa aplicação você quer usar uma versão de um software ou de uma biblioteca, e numa outra aplicação sua você tem uma outra versão dessa mesma biblioteca ou outras bibliotecas. Então não é necessário que você fique removendo e instalando lá várias vezes. Então, o ambiente virtual é como se fosse um pacote de instalações que ele vai manter algumas certas aplicações. Você pode instalar tudo lá e em outro ambiente virtual você pode ter aí outros pacotes instalados com versões diferentes ou pacotes também diferentes. E um ambiente virtual não influencia no outro ambiente virtual. Então, isso é muito útil quando você tem várias aplicações. Por exemplo, atualmente estamos na versão 3 aí do Django. E se você já iniciou um projeto na versão 2, você pode ter um ambiente virtual instalado Django 2 e um outro ambiente virtual instalado Django 3. E na hora que você for rodar a sua aplicação, você escolhe qual é o ambiente virtual que você quer utilizar. Então, basicamente é isso. Então, aqui tem algumas outras explicações, aí, tem até um tutorial aí que é um pouco diferente do nosso. Eu vou mostrar aqui a criação de ambientes virtuais instalando dois pacotes aí, né? Um é o Virtual Env, que é o que faz essa criação do ambiente virtual, e o outro é esse Virtual Env Wrapper Win, que ele basicamente simplifica alguns comandos aí para a gente criar o ambiente virtual e para a gente ativar ele também. Então, para a gente começar, vamos fechar aqui, vamos abrir aí o nosso CMD, né, ou terminal de comando. Embora o Windows tenha o PowerShell, o Windows Terminal aí que saiu há pouco tempo, tem até na documentação aqui, né? Esses comandos aqui, eles não funcionam nesses terminais aí, eles só funcionam no CMD mesmo, prompt de comando. Porque o PowerShell, o Windows Terminal, eles não, por padrão, eles não vêm permitindo a execução de alguns scripts, então ele bloqueia. Se vocês pesquisarem no Google aí, tem como desbloquear também por meio de um comando. Então eu vou abrir aqui o meu CMD, que é o meu prompt de comando, e vou instalar o pacote. O primeiro deles é pip, o primeiro deles é o virtual env, né? Então todo comando, todo pacote que você instala no Python, basicamente você coloca pip install e o nome do pacote. E se você quer uma versão específica, você coloca igual, por exemplo, 1.7, 2.7. Então, nesse caso aqui, o pip, né, o instalador de pacotes, vai instalar esse pacote que você informou na versão 2.7. Se você não informa a versão, ele vai pegar a versão mais recente que tem lá no repositório deles. Então, o que a gente vai instalar primeiro é o virtual env, tudo junto. Ele vai fazer o download aí, né? Se você já tem, no meu caso, eu já tenho aqui o virtual env, então ele não fez a instalação, né? Porque ele já deu que já está satisfeito. Eu vou remover ele aqui. Install virtual env. Então, se você quer remover um pacote, é só você usar o mesmo comando, da mesma forma. Você coloca o uninstall e ele vai funcionar. Por exemplo, vocês viram no site que tem uma versão nova, no meu aqui está a versão 16. Ó. Se eu rodar o comando para instalar aqui, ele vai tentar instalar 16. A gente consegue colocar um outro comando para forçar ele a buscar a versão mais nova. É só eu colocar aqui, depois de install, upgrade virtual env. Dessa forma, você vai forçar o pip a buscar aí o pacote na versão mais nova. Então, por padrão, como quando eu instalei o Python, ele já instalou esse pacote aí do virtual env, ele vinha com a versão 16, embora tenha a versão mais nova. Eu poderia ter rodado esse comando aí, o upgrade, e ele ia me forçar já a instalar, sem ele mesmo ia fazer a remoção e instalar a versão mais nova. Vamos aguardar aqui concluir o download. Aí, além disso, né, ele procura outros pacotes, outras dependências, vamos dizer assim, que o Virtual Env tem, e automaticamente ele já vai fazer o download e a instalação também desses outros pacotes. Tudo bem. Instalamos aí o primeiro deles, que é o Virtual Env, e agora a gente vai instalar esse aqui, ó, que é o Virtual
env wrapper-win, tudo junto. Então, vou colocar lá no terminal, baixar aqui, pip install, eu já vou colocar o -- upgrade virtual env wrapper-win. Esse daqui é só para facilitar a criação e a execução e ativar, né? Auxilia com comandos mais fáceis para você ativar o seu ambiente virtual. Bom, aqui ele já fez a instalação. No meu caso, né, ele está pedindo aqui para atualizar o pip, que está na versão 19, que é o instalador de pacotes, mas tem uma mais nova. Então é só colocar pip install upgrade pip, da mesma forma. Deixa eu só de fazer a instalação. Isso aqui não influencia nada, né? Só para ele não ficar aparecendo essa mensagem aí. Beleza, concluiu ali. Ele pode ver que ele remove, né? Ó, quando você digita o comando, ele remove a versão anterior. Bom, no meu caso aqui, ó, se acontecer esse erro, ele até diz aqui, ó, considerar o user, né? Porque quando eu instalei o Python, ele geralmente instala o Python para o usuário, no meu caso aqui, Zot, que é o usuário que eu estou utilizando. Ele não instala para todos os usuários. Então é só você vir aqui no final, -- user. Aí ele vai instalar o pip somente para esse usuário aqui, ó. Ó, ele fez a instalação ali, né? Disse que conseguiu concluir a instalação da versão 20.1.1. Agora eu posso colocar esse comando pip freeze e ele vai mostrar aí quais são os pacotes que a gente tem instalado aqui, ó. Por padrão, ele já até instalou alguns outros aí, provavelmente dependências, né? Que um pacote aí depende do outro. Agora, para criar um ambiente virtual, a gente vai colocar o comando mk virtualenv e o nome do seu ambiente. Por exemplo, eu vou criar um chamado Django 2. Vou dar um Enter, o MK vem de Make, né? E por padrão aí no seu computador, se for Windows, né? Ele vai instalar dentro da pasta lá do seu usuário, ele vai criar uma pasta chamada envs, e daí ele vai criar um ambiente virtual, por exemplo, o Django 2. Agora eu posso, ó, e quando ele cria, automaticamente ele já ativa. Ó. Reparem que agora eu tenho o nome do meu ambiente virtual aqui, ó, Django 2. O que acontece? Se você digitar pip freeze novamente, e der um Enter, você vai ver aí que não tem aqueles pacotes que tinha anteriormente. Ó. Por quê? Porque esses pacotes aqui, eles estão instalados aí no pip padrão do Windows sem a utilização de ambientes virtuais. Como eu acabei de criar um ambiente virtual aqui, o Django 2, ele já ativou. Eu coloquei o pip freeze e eu sei que todo comando que eu instalar aqui, todo pacote, perdão, que eu instalar aqui, todo comando que eu executo, ele vai ser executado baseado aqui nesse meu ambiente virtual, tanto a versão do Python quanto os pacotes instalados. Então posso colocar aqui, por exemplo, pip install Django igual 2.2.12. Então aqui neste caso, eu especifico que eu quero a versão do Django 2.2.12. Se eu não colocasse aí, provavelmente ele instalar a última versão do Django, que está na versão 3. alguma coisa. Eu vou pausar aqui só para terminar o download. Concluindo aqui, né? Vai instalar o Django. Aí o Django depende também de outros pacotes. Instalando os pacotes, primeiro ele faz o download, aí ele faz a instalação. E aí, pronto, concluiu a instalação do Django. Dessa forma, se eu colocar aqui pip freeze com 2 Is, ele vai mostrar lá que tem o Django 2.2 instalado. Como que eu faço aí, então, para sair desse ambiente virtual? Você pode fechar aqui o terminal, ou você pode colocar o comando deactivate, que seria desativar. Agora, ó, você já não está mais com o ambiente virtual Django 2 instalado. Você pode ter outros ambientes virtuais, pode ter o Django 3, pode ter um de IA, um que você quer fazer específico para alguma tarefa e instalar os pacotes lá. E agora, né, só faltou o comando aí para a gente ativar o ambiente virtual. Você basicamente coloca work on, tudo junto, né? E coloca lá Django 2. E esse comando já vai ativar o ambiente virtual. Você pode instalar os demais pacotes aí. Para quem tem acompanhado
o curso de Django aí na web, tem mais alguns pacotes que eu instalo. Eu pip install Django Crispy Forms. Pacote pequenininho. E tem mais um, que é o pip install Django Braces. Na verdade, tem mais um, né? Que nas últimas aulas aí de upload de arquivos a gente utiliza ele, que é o pip install Django Cleanup. Então, esses aí são os 4 pacotes, basicamente, que a gente vai utilizar. Pip freeze. E daí aqui eu tenho cada um dos pacotes instalados em suas respectivas versões. Uma coisa bem comum que o pessoal faz aí é criar um arquivo quando você tem um projeto. Você cria um arquivo chamado requirements.txt e nele você coloca tudo isso daqui. Ó. Você pode copiar aqui e colar lá, só que tem um jeito mais fácil de gerar esse arquivo. Eu vou entrar aqui acho que é desktop. Vou entrar aqui na área de trabalho e vou rodar o mesmo comando, pip freeze, aí eu coloco uma flechinha aqui, né, o sinal de maior, e você coloca o nome do arquivo que você quer. Geralmente o pessoal coloca isso aqui, ó, escreve requirements.txt. Dou um Enter, daí eu vou lá para a área de trabalho, vou usar o atalho aqui, o Windows, né, o botão de iniciar e o D, e ele cria aqui, ó, requirements, e daí ele coloca as versões que você tem ali. Só que nesse caso aqui ele não colocou deixa eu ver se o pip freeze aqui tem todo roda aqui reload, por algum motivo ele colocou já tinha os arquivos, não sei, por algum motivo ele colocou os pacotes errados, rodei o comando novamente, pip freeze. Pode ver que aqui no Sublime ele até pediu para recarregar o arquivo, né, anteriormente. Então aqui ele já tem certinho. Você pode guardar esse arquivo com os seus outros projetos. Então vai lá, coloca esse arquivo junto lá com a pasta do seu projeto. E se você criou um ambiente virtual e já tem esse arquivo, você quer reinstalar esses pacotes, você não precisa olhar um por um. Você coloca aí pip install -r requirement e o nome do seu arquivo. Deu um tab e ele completou. Então você tem que navegar corretamente até o diretório que você quer, dá um Enter, aí ele vai instalar todos os pacotes, vai ver se tem todas as versões. No meu caso, eu disse que todas as versões já são satisfeitas, ou seja, já tem todas elas instaladas. Mas se você tivesse acabado de criar um ambiente virtual e rodasse esse comando, o pip iria instalar todos aqueles pacotes que tem ali. Beleza? Então a parte aí de ambientes virtuais é bem simples, é só isso daí, instala esses 2 pacotes. Cria um ambiente virtual com o comando mkvirtualenv e o nome do ambiente. Dá um Enter, ele vai criar. Para você ativar, é só colocar work on e o nome do ambiente. E para você sair, é só você escrever deactivate. Resumão aí da aula de hoje. E para instalar pacotes, pip install o nome do pacote. Se você quer forçar ele a instalar a versão mais recente, -- upgrade, nome do pacote. Beleza? Então é isso daí, pessoal. Obrigado e até a próxima.